E seguimos falando sobre esse assunto, viu? Para falar sobre essa fuga e esse fato, principalmente inédito, dessa fuga de um presídio de segurança máxima federal. O que esse fato inédito impacta realmente no sistema prisional do Brasil? Vamos conversar agora com o professor Gabriel Feltran, direto da França. Professor, muito bom dia, bem-vindo aqui na CNN Brasil. Bom dia para vocês no Brasil. Professor, Aqui já estamos de tarde. Então uma boa tarde para o senhor. Queremos começar entendendo um pouco de qual que é o impacto dessa fuga que a gente está acompanhando, uma fuga que é inédita para um presídio federal. O que isso pode mostrar quando a gente fala de penitenciária de segurança máxima? A gente precisa começar a repensar a segurança, a estrutura que a gente tem por aqui, professor. Qual que é a sua avaliação? Sim, Muriel, nós temos um modelo de segurança pública que há 40 anos faz a mesma coisa e não funciona. E sempre que não funciona, é como uma sede de água do mar, né? Você bebe água, mas você continua tendo sede. Então, sempre que o nosso sistema não funciona, a gente diz que ele tem que seguir mais forte na mesma direção. Como se a gente tivesse pegado um caminho errado, e em vez da gente fazer o desvio e pegar o caminho certo, a gente acelera no caminho errado, entendeu? E aí a gente vai construir muro em volta do presídio de segurança máxima para ver se resolve. Pois é, professor, vamos começar entendendo isso, porque a gente tem o quê? 5 presídios de segurança máxima a nível federal, realmente, que a gente estava acompanhando e que nunca aconteceram nenhum tipo de fuga. A gente está falando que no começo aí dos anos 2000, a maior parte desses presídios foram construídos. O mais recente agora foi o de Brasília, que tem esse muro, essa muralha realmente em volta e que custou muito caro, né? Muito mais caro, inclusive, do que a construção do próprio presídio lá de Brasília especificamente. Pelo que a gente está acompanhando e pelo que a gente ouviu agora da fala do senhor, não vai adiantar muito construir esse muro, né? A ideia inicial da construção de um presídio de segurança máxima no nível federal lá no começo seria assim, a maior segurança de todas e aí colocar os criminosos de maior periculosidade nesses locais. O que a gente precisa começar a repensar a partir de agora para tentar refazer, porque alguma coisa deu errado? Sim, deu errado. A gente tem, no nosso sistema penitenciário hoje, nos últimos 30 anos, nosso sistema penitenciário é chamado pelos integrantes das facções como faculdade. Essa é a gíria do mundo do crime para se referir às unidades prisionais, né? E a esse sistema mais rígido, né, dos presídios federais ou do RDD, o regime disciplinar diferenciado em São Paulo, que são esses presídios de segurança máxima, eles são chamados de trancadura. Na visão do criminoso, não faz o menor sentido na medida em que as facções criminais, e muito especialmente o PCC, funciona como um sistema de posições de poder. O poder não é da pessoa, do criminoso. Por isso que a gente vê todo dia, todos os dias na televisão, nos jornais, o líder do PCC foi preso, mais um líder do PCC foi preso. A gente acabou de ver uma outra reportagem antes dessa, falando de um outro líder do PCC que foi preso. Na verdade, não é um líder do PCC, é uma pessoa que está ocupando uma posição na estrutura do PCC. Quando ele vai para essa prisão que ele não consegue se comunicar, ou mesmo quando ele é morto, como esses 26 que foram mortos na reportagem anterior que a gente viu, o que acontece é que uma outra pessoa ocupa essa posição imediatamente na rua. E ele é imediatamente substituído. Então, agora a gente tem 2, né, traficantes, um na rua e um solto. E um dentro da prisão e um solto. E a gente está fazendo isso há 30 anos. Então, a gente tinha menos de 100 mil presos, né, no Brasil há 30 anos atrás, e agora a gente tem mais de 800 mil. No estado de São Paulo, que foi a origem do PCC, a gente tinha 20 e poucos mil quando houve essa reforma do sistema prisional, e a gente chegou a ter quase 250 mil, agora estamos com quase 200 mil. Isso produziu 1 milhão de ex-presidiários só no estado de São Paulo, e uns 5, 6 milhões de ex-presidiários no Brasil. Então, a gente está produzindo criminalidade com esse sistema e figurando, né, imaginando que a gente está combatendo. Então, a literatura sobre prisões, né, os trabalhos acadêmicos, científicos sobre prisões, demonstram há muito tempo que sempre haverá comunicação, exceto se a gente fizer masmorras, né, e trabalhar com uma lógica de campo de concentração.
dentro de um regime democrático, sempre há comunicação e sempre haverá comunicação, porque existem direitos a serem respeitados, não se trata de um regime de exceção, de guerra, né? Embora esses presídios se assemelhem bastante a isso. Então, o que a gente vê é um modelo de guerra na nossa segurança pública, vendendo a imagem de que o preso vai ficar isolado. Ele não vai ficar isolado, as facções nasceram, cresceram e se fortalecem dentro dos nossos presídios, inclusive no sistema federal. Então, essa fuga não aconteceu porque alguém pegou uma ferramenta, fez um buraquinho e saiu. Esses presídios têm enormes sistemas de segurança que, evidentemente, foram corrompidos por corrupção, na medida em que o crime tem muito dinheiro hoje a partir do tráfico internacional, sobretudo de cocaína. Então, tem muito dinheiro por trás dessa fuga, como sempre tem muito dinheiro, muita corrupção por trás do funcionamento desses mercados ilegais, né? Então, se a gente não pensar em mercados ilegais, se a gente não pensar em como o nosso sistema penitenciário tem favorecido as facções, se a gente não pensar, né, em como controlar essa guerra, a gente vai sempre continuar nessa sede de água do mar, né? Agora já tem o presídio de segurança máxima, agora a gente vai criar um que tem mais uma barreira do lado para ser corrompido, vai custar um pouquinho mais caro para sair dali, alguma hora vai dar certo sair, né? E nessa a gente está há 30 anos e a gente não repensa o nosso modelo, a gente não olha para o que outros países que conseguiram, né, sistemas de segurança mais efetivos fizeram. A gente realmente aposta na guerra, né? E essa guerra está chegando a todos nós, né? Ou seja, professor, pelo que a gente está ouvindo o senhor falar, esse problema não é estrutural, pelo menos agora na Penitenciária Federal de Segurança Máxima, nas penitenciárias que a gente está acompanhando. Existe uma estrutura, a gente até trouxe aqui na CNN, foram pelo menos 8 barreiras que são criadas para evitar que uma fuga aconteça. E essas 8 barreiras foram ignoradas, porque eles conseguiram passar por elas, inclusive a pé, né? Como a gente trouxe as informações. Esse problema, então, não seria estrutural. A construção de uma muralha, de um muro, enfim, não funciona. Para além de uma mudança e rever o que aconteceu em termos de qual foi o erro que aconteceu, existe uma questão muito além da estrutura, porque teoricamente o que a gente vê, e essa imagem que a gente está vendo aí é a imagem do Presídio Federal de Mossoró, esse cenário que a gente tem da forma como a gente oferece, pelo menos aqui no Brasil, para presídios, esse sistema seria ok. Não é uma questão estrutural, então, professor, é isso? É evidente que para passar 8 barreiras, não foi porque ele pegou uma chave de fenda ou um alicate na reforma do presídio, que é o que está sendo vendido, né? Tem muito dinheiro que está circulando, né? Na universidade, quando a gente trata de mercados ilegais, do mundo da criminalidade, a gente sempre diz uma coisa que a gente aprendeu há muito tempo. Sempre que há um mercado ilegal, por exemplo, o mercado de drogas, o mercado de veículos roubados, o mercado de contrabando, sempre que tem mercadorias ilegais sendo transitadas, sempre vai haver um sistema de proteção em volta, né? Esse sistema de proteção quase sempre é o que a gente chama de corrupção policial, por isso que ela acontece em todos os países do mundo, onde há mercados ilegais. Então, a pessoa do bairro sabe onde é o ponto de venda de droga, né? O padeiro sabe, o policial não vai saber? É claro que ele sabe, né? Mas aí tem a corrupção que entra no jogo, que é para favorecer que esse ponto e para proteger esse ponto de droga no limite. Então, ao contrário de produzir redução da criminalidade, a corrupção produz proteção à criminalidade. Então, é evidente que numa fuga dessa houve facilitação, é evidente que houve colaboração interna, né, para que essa fuga pudesse acontecer. Ah, você tem provas disso? Você pode falar quem que foi, então? Não, porque eu não estou lá, mas isso a gente está dizendo do ponto de vista mais geral, teoricamente, né? Só pode ter tido, porque como que uma pessoa passa por 8 barreiras num regime de segurança máxima sem ter nenhum tipo de colaboração interna, né? E não só uma pessoa. Então, a gente já viu muitíssimos problemas serem relatados em pesquisa nos presídios federais, no RDD paulista. A gente também conhece, né, o universo dos presídios que não são de segurança máxima.
E como eu disse antes, né, eles têm funcionado como quartel-general, como base de operação daquilo que se chama de crime organizado no Brasil, e não é de hoje. O PCC fez 30 anos em 2023, né? O Comando Vermelho nasceu nos anos 70 dentro de um presídio. Então, os nossos 79. presídios, há 50 anos, pelo menos, eles vêm sendo o berço, né, das facções, e a gente segue enviando rios de dinheiro para eles, imaginando que eles vão solucionar o nosso problema. Não estão solucionando, né? Para encontrar soluções, a gente tem que encontrar saídas para o que não está dando certo, e não caminhar, né, acelerando no caminho errado. Pois é, e qual que é o caminho certo, professor? Qual que é a indicação nesse momento, levando em consideração o avanço já dessas facções, levando em consideração que esse é o cenário que a gente está enfrentando nesse momento? Como começar a traçar o caminho correto agora, pela sua avaliação, assim? Muriel, nós falamos sempre em 4 eixos de uma política de segurança pública que seja, ao mesmo tempo, efetiva e preserve os direitos democráticos, né? Ou seja, que saia dessa lógica de guerra, né? Dessa figuração de uma guerra imaginária entre um crime idealizado e uma polícia ou uma segurança que seria toda ela muito boa, porque o que a gente está dizendo é que tem muita interpenetração entre esses mundos, né? A gente fala de 4 eixos, né? Primeiro eixo, nós temos que pensar que existem mercados ilegais por trás do crime. A gente não está mais na lógica da delinquência, que é a lógica que a gente tinha há 30 anos atrás. Aquele menino jovem que era problemático, que fumava maconha, que ficava na esquina e podia passar uma droga para o menino da escola. Isso não existe mais, porque quando existia essa lógica da delinquência, era só a gente ir lá e reprimir esse menino, tirar ele de circulação, que tudo ficava em paz, né? Só que o que aconteceu é que esse delinquente, que era uma franja da população, ele passou a operar mercados globais. Eles têm muitíssimo dinheiro, muitíssimas armas, muitíssimo poder, muitos advogados, muitos contadores. Isso se tornou um poder muito grande que não adianta mais a gente fazer esse tipo de repressão e imaginar que a gente está 30, 40 anos atrás e que a gente tirar um bandido de circulação do bairro, o bairro vai ficar em paz. Que como tem esse mercado por trás desse bandido agora, quando a gente tira um de circulação, o outro ocupa a posição dele no mercado. E esse está na cadeia. E a gente vai ampliando o número de bandidos. Então, a gente tem um remédio errado para o problema que está acontecendo. E o primeiro dos nossos eixos, que a gente sempre fala, é pensar que existem esses mercados ilegais e que tem muito dinheiro circulando nos mercados ilegais e que esse dinheiro volta para a economia formal em algum momento. O segundo eixo é justamente o sistema penitenciário. O sistema penitenciário, ele hoje é focado em prender o pequeno operador desses mercados, enche as cadeias, lota as cadeias com os pequenos operadores e forma internamente as cadeias, faz a profissionalização desses bandidos no mundo das facções. Esses que seriam adolescentes, né, passam a ser bandidos dentro da cadeia. Então, isso tem que acabar. O terceiro eixo que a gente sempre fala, nesses momentos que a gente pode participar um pouco do debate público, é o controle externo da atividade policial. Então, a gente acabou de ver uma matéria que fala de uma operação com 26 mortos, que dá sequência a uma operação com 28 mortos, e a gente diz que essas mortes estão em investigação. Elas não estão em investigação. Os dados no Brasil são muito evidentes. 99,2% dos homicídios cometidos por policiais não são investigados. Não há nenhum tipo de investigação para essas mortes. Nós não produzimos nenhum tipo de controle externo sobre a atividade policial, o que deveria ser, evidentemente, né, a atividade do Ministério Público. Então, isso não acontece. O Ministério Público apoia, né, na sua maioria, esse tipo de ação. E o quarto eixo que a gente tem avançado, né, nas investigações, depois dos mercados ilegais, depois da reforma das prisões, depois do controle externo da polícia, é a desmilitarização, né, a saída dessa lógica da guerra e a entrada, efetivamente, numa lógica, né, de investigação, numa lógica de inteligência, numa lógica de compreender o problema e atacar esse problema com racionalidade, né, e não com esse
afã de vamos ver quem manda aqui, vamos ver quem é mais macho, vamos ver quem que manda no território, etc., né? Que é o que a gente está vendo na Baixada Santista e em outros lugares. Muito bem, professor. Te agradeço muito pela participação aqui. Nós conversamos com o professor Gabriel Feltran. Obrigada, viu? Um bom dia para você, boa tarde para você por aí na França.